Olá, graça e paz, irmãos e irmãs. Em alguns minutos nós vamos iniciar o culto desta noite, 29/3/2020. Então você já vai marcando seu amigo, sua amiga, seus parentes, seus vizinhos, mesmo que for de outra cidade, mesmo que não for daqui de Carapó, você pode marcar eles aí nos comentários dessa live e em 5 minutos nós vamos iniciar o culto desta noite. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Agora são 7 horas, 19 horas, e assim como combinados, nós vamos iniciar o culto do dia 29/3/2020. E é uma alegria, mais uma vez, estar com você, mesmo de forma virtual, podermos compartilhar da palavra de Deus e podermos assim, juntos, adorar esse Deus maravilhoso. E eu quero iniciar essa noite convidando você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E essa vai ser a nossa palavra de acolhida desta noite.
E a palavra lá em 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, prestar a Ti culto racional. Queremos nos reunir, ó Pai, nesse tempo de angústia e aflição que temos vivido. Nós queremos Te adorar, reconhecer que Tu és o Deus Criador de todas as coisas, e nós, Senhor, como filhos, desejamos, ó Pai, como em um espelho, refletir a Tua imagem, ó Pai. Refletir em nós, Senhor, quem Tu és. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua bênção, ó Pai, sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada amigo e amiga que está conosco neste instante, compartilhando, estando aqui juntos, ó Pai, unidos na mesma fé, com a mesma intenção de prestar culto a Ti, Senhor. Abençoe, Senhor, os nossos lares, abençoe nossas famílias. Clamamos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria estarmos juntos, querido. E nós, como sempre, iniciamos aqui na Igreja Metodista em Carapó, nós temos o costume de iniciarmos também com uma palavra de contrição, nos achegarmos a esse Deus que é perdoador, Ele é galardoador, Ele nos amou primeiro através do Seu Filho Jesus Cristo, e assim nós precisamos nos achegar a Ele, desfrutando desta misericórdia, essa misericórdia que dura para sempre, essa bênção, essa graça de Jesus através do seu sacrifício que nos traz o perdão. Por isso nós precisamos nos arrepender, nos contristar, entrar em contrição, arrependidos profundamente por estarmos reconhecendo que somos pecadores e sabedores que somos, que Tu és o Deus que nos perdoa e que nos recebe. E assim nós queremos compartilhar o texto de Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 4. E que nós estejamos todos em atitude de oração, de arrependimento. Desde já eu quero que você vá pensando naquilo que você precisa se arrepender. Muitas vezes nós precisamos nos arrepender não só das nossas más ações, mas também ou principalmente das nossas omissões. Muitas vezes pecamos por não fazermos o que deveríamos fazer. Então, seja por ação ou omissão, pecados ocultos ou pecados públicos, nós precisamos nos arrepender para nos achegar ao Senhor e alcançar dele esta misericórdia. Então, lá em Salmo 139, no versículo 1 até o versículo 4, diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Glória a Deus. Amados, essa palavra de reconhecimento que Deus é soberano, Ele conhece todas as coisas, e esse texto começa com uma palavrinha não muito usada no nosso cotidiano, que é sondar. Sondar tem a ver quando os homens vão fazer uma perfuração de um poço artesiano ou algo parecido, eles fazem uma sondagem. Quando a Petrobras, por exemplo, vai procurar petróleo, eles precisam fazer uma sondagem. A sondagem é uma perfuração profunda, muito profunda. E a palavra aqui diz que o Senhor nos sonda, Ele nos conhece profundamente. Ele sabe
o nosso cotidiano, o nosso assentar, o nosso levantar, não tem onde nós nos escondermos dele, pois ele conhece até o nosso pensamento. Então, é desse Deus que nós estamos falando. É desse Deus que não adianta nós escondermos aquilo que nós precisamos nos arrepender. Ele conhece todas as coisas, mas ele quer ouvir da tua boca, ele quer ouvir da minha boca esse desejo de deixar os nossos maus caminhos. O Senhor quer te sondar. Abre tua boca, fala com Deus neste momento. Eu vou te dar alguns instantes, nós vamos nos dar alguns segundos, alguns minutos, para que você possa falar com Deus. E profundamente arrependido, faça isso em nome de Jesus. Glória a Deus, que esse perdão, que esse sangue maravilhoso de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por mim e por você, cubra a tua vida, de maneira que o inimigo de nossas almas não veja mais a você nem ao seu pecado, mas que ele veja o sangue do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero mandar um abraço especial aqui para os nossos irmãos e irmãs que têm já acessado aqui, participado do culto, né? A Elaine Moreira, não? Tá ali, ó, Graça e Paz, a Edileuza, o Azaf, que bênção, né? Estamos todos reunidos aqui, adorando a Deus. Tem a Neusilene também, já está aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos dar prosseguimento ao culto. E eu preciso dar alguns avisos. Nós estamos trabalhando agora de forma um pouquinho diferente, né? Não estamos com as nossas portas abertas, o templo não está na mesma rotina que nós tínhamos anteriormente e nós estamos trabalhando com relógio de oração. A Igreja Metodista em Carapó tem trabalhado incessantemente em oração. Todos os dias nós estamos compartilhando a campanha Eu Oro com os Meus Filhos. Nós estamos fazendo isso, orando com os filhos. Todos os dias tem uma mensagem especial para os pais trabalharem essa devocional com as crianças em casa. Todos os dias também estamos atendendo através do telefone, do WhatsApp, do grupo da igreja e também no WhatsApp particular meu. Você pode entrar em contato, nós podemos estar conversando, posso estar orando com você. Também nessa quarta-feira agora, eu recebi um convite para estar ministrando na igreja de São Gabriel do Oeste e eu vou estar lá, só que de forma virtual, né? Nós vamos, através de um aplicativo chamado Zoom, nós vamos fazer ali uma videoconferência e eu vou estar ministrando aos irmãos e irmãs lá de São Gabriel do Oeste com o pastor Renaud, né? O Renaud é um grande amigo meu, um amigo que era de Dourados, fez uma parte da faculdade comigo e estaremos na quarta-feira às 19h30 ministrando para eles. Na quinta-feira, às 19 horas, nessa próxima quinta-feira, nosso culto de oração, culto rotineiro,
e nós vamos também estar fazendo a live pelo Facebook, e eu estou transformando as lives também em vídeos no YouTube, vai estar à disposição pelo YouTube. Domingo, escola dominical, 9 horas da manhã também, live pelo Facebook e posteriormente no YouTube. A Cesta do Amor. A Cesta do Amor continua, nós precisamos da sua contribuição para atender aqueles irmãos e irmãs, aquelas famílias que estão passando por necessidades. Então você separa o teu alimento, a tua contribuição, de preferência produtos não perecíveis, e traga nos domingos das 9 da manhã até as 10. Eu estarei lá na igreja, eu mais um irmão ou dois, nós estaremos provavelmente gravando, aproveitando para gravar a live da escola dominical. Então nós estaremos lá na igreja. Então, se você tem a sua contribuição, também os seus dízimos e ofertas, e quiser dar uma passadinha lá para isso, a gente recebe, te abençoa, e vai ser bênção isso em nome de Jesus. Também, com relação às ofertas, aos dízimos que a igreja necessita, né, para cumprir com os compromissos já assumidos, você pode fazer também a transferência bancária ou depósito bancário, através do Banco Sicredi, agência 903, conta corrente 12881, dígito 7. Vou repetir, Banco Sicredi, agência 903, conta corrente 12881-7. Amém? Glória a Deus por isso. Agora eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre os nossos dízimos e ofertas, né? O momento do nosso ofertório. Está lá no livro de Levítico, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 16. E diz assim: E se fizeres ao Senhor oferta de alimentos das primícias, oferecerás como oferta os alimentos das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias, e sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso, oferta de alimentos. Assim, o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso, oferta queimada ao Senhor. Amém? Essa palavra vem falando de primícias, na necessidade que temos de honrar a Deus com a primeira parte da nossa colheita. Isso nos remete a algo que muitas vezes nós cristãos não temos feito com muito zelo, de separar aquilo que nós vamos entregar na casa do Senhor, separar em primeiro lugar e levar logo de primeiro. Isso é um princípio que nós trabalhamos bastante aqui na igreja, nós estudamos um pouco sobre isso através de um livro do pastor Subirá, e foi muito bênção isso, foi tremendo, porque a gente aprendeu que isso é um princípio de honra. E uma coisa interessante que me faz lembrar esse princípio das primícias é quando a gente faz uma festinha de aniversário. Eu creio que você, quantas vezes já passou por essa experiência? Quando a gente está ali na festinha do aniversário, então nós vamos partir o bolo. Geralmente se corta o primeiro pedaço e pergunta para o aniversariante para quem vai ser oferecido aquele primeiro pedaço. Geralmente, quando é criança, ela leva o primeiro pedaço para a mamãe ou para o papai. Quando é o aniversário do esposo, geralmente ele oferece para a esposa ou alguma coisa assim. Geralmente você homenageia alguém entregando a primeira parte. Interessante que, pensando nisso, o bolo inteiro, a primeira parte ou a última parte,
é a mesma essência, é o mesmo bolo, não há diferença alguma, mas o primeiro pedaço, ele é de honra. Isso é primícia. Quando nós separamos a primeira parte e trazemos à casa do Senhor e ofertamos ao Senhor, nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Que esse seja um princípio de bênção para a tua vida, e eu tenho certeza, se você não faz, mas por conta desta palavra você começar a fazer, eu tenho certeza que grandes e maravilhosas bênçãos você vai poder testemunhar para os teus familiares, para esta igreja, para mim pessoalmente, e eu quero ouvir, um testemunho de bênçãos, de prosperidade, de bênçãos espirituais na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento pela questão financeira, pela a questão financeira da igreja e das famílias, em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, mais uma vez, ó Pai, nós queremos te buscar em oração e clamar a Ti, Senhor, ó Pai, que nesse momento, Senhor, de apreensão, ó Pai, com relação, Senhor, à nossa nação, com relação, ó Pai, às finanças, Senhor, das famílias, ó Pai, e também, Senhor, as finanças, ó Pai, desta comunidade aqui, Senhor, nós queremos colocar tudo diante de Ti, ó Pai, para que todos os recursos, ó Pai, ó Senhor, sejam administrados, ó Pai, com zelo, temor e tremor, ó Pai, diante da Tua presença. Que sejamos, Senhor, administradores fiéis, e que também, Senhor, ó Pai, a Tua bênção, Senhor, ó Pai, venha sobre os lares, Senhor, que não falte, ó Pai, o pão de cada dia, Senhor, para cada um de nós, ó Pai, e que as nossas despensas, Senhor, ó Pai, ó Senhor, estejam cheias, ó Pai, que não falte, Senhor, ó Pai, para os Teus filhos e filhas. E, ó Pai, que em nome de Jesus, se alguém, Senhor, passar, ó Pai, por um momento de profunda aflição com relação à parte financeira e aos alimentos, que esta comunidade, ó Pai, que a Tua presença, a demonstração do Teu amor em nossas vidas, possa dar acolhida e atender, Senhor, aqueles que passam por necessidades. Nós clamamos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, agora nós vamos entrar num momento especial, que é o momento da palavra, da ministração, da palavra principal, e eu quero que você, nesta hora, esteja em atitude de oração, clamando a Deus junto comigo, e nós vamos trabalhar um tema que é Cristo em nós. Cristo em nós. Nós precisamos, assim como iniciamos o culto falando sobre refletir a imagem de Deus, agora nós vamos aprofundar esse tema e falar sobre Cristo em nós. Aí eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 29. Colossenses, capítulo 1, do versículo 26 ao 29. Amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando
a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui que há um mistério tremendo, quando nós anunciamos a palavra de Deus, porque o Espírito nos leva a nós, cada um de nós, a tomarmos atitudes como se fosse o próprio Cristo. A responsabilidade de dizer isso é tremenda, pesa sobre os nossos ombros, porque dizer que somos cristãos é muito fácil. É muito fácil usar uma camisa com o nome de uma igreja, com um versículo estampado. Mas viver esse Cristo, dizer Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, nós enquanto igreja, enquanto unidade, enquanto corpo de Cristo, isso é uma responsabilidade tremenda. Mas quando nós assumimos essa responsabilidade e nos tornamos praticantes da sua palavra, não só da boca para fora, mas vivendo essa palavra na prática, nós podemos vivenciar as grandes e maravilhosas coisas que Deus tem feito nos nossos dias. E eu quero dizer que tudo isso, esse Cristo em nós, ele vem de forma distinta, e aqui nós vamos separar em 3 partes. E a primeira parte é que o Senhor está sobre nós. E quando falamos Cristo em nós, agora nós vamos separar e dizer, antes de em nós, Ele está sobre nós. E nós vemos isso lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, que fala sobre os dons espirituais. E ele diz assim em Atos 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. A ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Interessante que alguns dias atrás, em uma reunião com os pastores lá em São José do Rio Preto, foi lido essa palavra e eu repeti rapidamente, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até em Carapó. Não importa onde estamos, porque nós fomos lembrados, quando citados aqui, até os confins da terra. Cada cantinho deste planeta, cada cidadezinha, cada currutela, cada distrito, ele está alcançado por esse poder, por essa presença maravilhosa desse Deus que, estando sobre nós, Ele nos capacita com as virtudes do Espírito Santo para podermos anunciar as suas obras e anunciar o dia da salvação. Então, o Senhor está sobre você, meu irmão, minha irmã. Vamos lá. A segunda parte é Deus por nós. Por nós. E está lá em Romanos capítulo 8, versículo 31. E esse é um texto que é assim muito conhecido, principalmente dos nossos irmãos metodistas aqui de Carapó, porque todos os cultos nós repetimos esse versículo, Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, então Deus está sobre nós, Deus está por nós. Deus é por todos nós. Deus responde à fé. Muitas vezes
nós confundimos isso e achamos que Deus responde às nossas necessidades. Nem sempre Deus responde às nossas necessidades, porque muitas vezes nas nossas necessidades nós não depositamos a confiança em Deus para que nós possamos ver as nossas necessidades atendidas por Ele. Mas Deus responde à nossa fé quando as nossas necessidades são colocadas diante da presença de Deus com fé, com muita fé. Nós vemos que Deus age. Então Deus responde à fé. Não somos salvos porque precisamos, nós somos salvos por fé. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É mediante a fé, é por meio da fé que nós somos salvos. E eu quero aqui agora, juntando esse sobre nós e esse por nós, eu quero lembrar de um texto. Eu espero que você esteja anotando esses textos aí para que você medite durante a semana. Mas aquele texto da mulher cananeia, lá em Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, eu vou até separar aqui esse texto para a gente ler junto. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, fala da mulher cananeia. E diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém? Essa palavra, esse testemunho dessa mulher é algo tremendamente profundo. A mulher Ciro-fenícia, ela necessitava de uma libertação. A sua filha estava atormentada por espíritos malignos. A religião síria, a religião fenícia da época, os seus deuses pagãos, eles tinham uma religião, eles tinham deuses, eles adoravam outros deuses. Mas esses deuses não deram solução para o problema que aquela mulher estava passando. Muito provavelmente aquela mulher já tinha procurado também os recursos da medicina, e também a medicina também não dava uma solução para aquele tormento. E aí então ela ouviu falar do filho de Davi, do homem que fazia milagres, o mestre dos judeus, que alimentou multidões, que restaurou a vida do cego. Ele era o Messias de Deus. Ela decidiu então ir ao encontro desse filho de Deus,
fez como o cego Bartimeu, chamou, gritou por ele, ficou correndo atrás e incansavelmente ela não desistiu. E ela dizia: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas é interessante compreendermos esse texto e imaginarmos que as roupas daquela mulher denunciavam que ela não era uma mulher judia. Provavelmente ela usava vestimentas que remetiam àquela região que ela estava, provavelmente com roupas gregas. Talvez, muito provavelmente, o seu sotaque não era sotaque de uma mulher judia. Talvez o seu sotaque seria sírio. Seus costumes também a denunciava, provavelmente seus costumes eram fenícios. Logo, já demonstrava que ela de maneira nenhuma era uma mulher judia. E aí ela recebe aqui, irmãos, que coisa tremenda. Ela recebe 3 negativas. Ela recebe o desprezo de não ser atendida. Quantas vezes você tem buscado a Deus, seja na igreja, seja em seu quarto, em suas orações, e não tem atendido a sua petição, não tem visto atendido aquele teu clamor? E quantas vezes você já se revoltou com a igreja, se revoltou até com Deus por não ter sido atendido? Essa mulher não foi atendida. Na realidade, ela foi desprezada ali, aparentemente. Os discípulos que seguiam a Jesus rogam para que ela seja mandada embora, porque ela estava ali, de uma certa forma, incomodando. E aí ela ouve também da própria boca de Jesus: eu vim para os meus, eu vim para a casa de Israel, eu vim para os judeus, para os filhos de Abraão. Quantas vezes, talvez você já tenha se sentido desprezado nas suas orações não atendidas. Mas algo diferente Jesus reconheceu naquela mulher. Ela teve fé, ela adorou, ela o reconheceu como Senhor, ela clamou por socorro, ela colocou a esperança dela sobre os ombros de Jesus. E esses dias eu estava comentando com alguns irmãos sobre esperar e sobre esperança. Muitas vezes nós oramos esperando que Deus resolva o nosso problema. Assim como muitas vezes você está num ponto de ônibus esperando o ônibus chegar. E o ônibus pode atrasar, pode não vir, você fica esperando, daí vem outro. Mas quando nós falamos de esperar no Senhor, nós estamos falando não da espera, mas sim da esperança, de depositarmos a nossa fé sobre Ele. E foi isso que essa mulher fez. Ela depositou toda a sua esperança sobre Jesus. Testemunho de fé, sem mimimi. Muitas vezes nós, crente casca de ovo, qualquer coisinha está se quebrando. Não. Essa mulher ouviu algo tremendo. Jesus falou que as migalhas, como que ele ia servir, né? Que ele tinha que servir primeiro os judeus, né? Primeiro os seus. E aquela mulher diz que mesmo os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor, do seu dono. Ali ela quebra toda a arrogância e prepotência que talvez alguém de nós tenha. E ela se coloca em total humildade diante de Deus. Em total humildade diante do Senhor, e fala: não me importa,
eu creio que só o Senhor tem a solução para o meu problema. E mesmo que for uma migalha do teu poder, eu sei que essa migalha pode resolver e trazer a solução para aquilo que eu tenho buscado. Resposta tremenda da mulher, resposta de fé, de coragem, de enfrentar a multidão, de enfrentar os discípulos e de forma humilde. Ela não tentou se passar por judia, ela não foi hipócrita, ela foi sincera. Ela não tentou escamotear, ela não tentou se disfarçar e falar, não, Senhor, eu também sou judia, eu também sou dos seus. Não, ela foi com a alma livre, com a alma aberta, desejando conhecer e se aprofundar nesse Deus maravilhoso. A palavra abençoadora do Cristo, a palavra abençoadora do Mestre. Não houve em Israel uma mulher que recebesse tal elogio do Senhor Jesus. Mulher, grande é a tua fé. Oh, glória a Deus. Como eu desejo falar para cada um de vocês e perceber que Deus tem derramado sobre vocês e podermos dizer assim, meu irmão, minha irmã, grande é a tua fé, porque você tem lutado contra multidões, lutado com problemas que a religião não dá solução, lutado contra problemas que a medicina não dá solução, mas o Cristo que nós servimos, esse tem a solução. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Se comendo migalha já tem cura, já tem libertação, já tem salvação, imagina, irmãos, imagina você, eu, assentado como filho na mesa do Senhor. O Senhor nos convida como filho e não como cachorrinhos. O Senhor nos convida a nos assentarmos e ceiarmos com Ele. Não como escravos, não como servos, mas agora como filhos. Oh Deus, é maravilhoso. Mas eu falei que eram três. E essa terceira é um grande tsunami, porque é o Cristo em nós. Deus manifestando a sua glória em você. Deus manifestando a sua glória em mim, a sua glória em nós. Destino, o nosso destino é refletirmos a glória de Deus. O nosso destino é esse, é refletirmos, assim como nós refletimos a imagem do espelho. Nós precisamos refletir a glória desse Deus. E Deus quer, como Ele nos fez a sua imagem e semelhança, tem hora que eu fico pensando assim, é igual quando um homem já de uma certa idade tem um filhinho, né, e chega aquele filho já na velhice, um homem de 60 anos, daí ele, né, tem um filho. E aquele filhinho vai crescendo e as pessoas chegam e vê aquele garotinho pequeno, o pai já é um pai avô, mas é pai, e fala, nossa, como o seu garotinho parece contigo. Eu creio que a mesma honra, a mesma felicidade que um homem desse, ou que uma mulher, uma mãe, fala, nossa, tua garotinha parece muito com você. A mesma alegria Deus tem quando nós refletimos a imagem dele. Nós, como filhos, refletindo a imagem do nosso Pai. Lá em 1 Coríntios 15,
em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 48. Vamos olhar aqui, 1 Coríntios 15, versículo 48 e 49. Diz assim: como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Essa palavra fala os dois Adãos. Adão, o primeiro homem, a imagem do homem terreno, e Jesus Cristo, o segundo Adão, a imagem do homem celestial. Assim como somos homens carnais, segundo Adão, somos também homens e mulheres celestiais, porque devemos refletir a imagem do Cristo vivo. Amém? E eu quero que nessa noite possamos compreender. E essa palavra falou algumas coisas sobre buscarmos a Deus com fé, mas essa fé traz um ingrediente muito forte, que é a humildade. Será que nós suportaríamos as respostas negativas que aquela mulher recebeu? Será que manteríamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus? Essa é a grande diferença. Nós precisamos ser firmes, ser pacienciosos. Será que nós somos perseverantes nas nossas orações ou na primeira negativa nós desistimos? Quanto tempo você lutaria por seus filhos ou parentes, sabendo da situação? Aquela menina sofria atormentada de espíritos. Será que nós teríamos esse tempo de dedicação que aquela mulher teve? Muitas vezes nós desistimos rapidamente. E eu quero dizer para você, quem são os verdadeiros filhos de Deus? O que você acha que precisa? O que você acha que você precisa melhorar na sua vida para ter uma fé firme e operante? Eu quero que você pense nisso nesses próximos dias. Ainda mais que estamos muitos de nós em casa, aqueles que estão trabalhando, muitos têm tido sua jornada de trabalho diminuída, mas de todas as formas, nós precisamos buscar mais e mais esse Deus maravilhoso. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Eu quero orar mais uma vez com você, em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, tua palavra foi anunciada, Senhor, e nós cremos, ó Deus, que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ouve as nossas orações. E desta maneira, Senhor, desejando, ó Pai, sermos fiéis à tua palavra, e desejando, Senhor, aplicar na prática essa palavra, viver a praxis da tua palavra em tempo, para anunciar as tuas maravilhas, testemunharmos elas, Senhor, nós clamamos a ti, ó Pai. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia desta nação. Vem, Senhor, com o teu milagre, ó Pai. Aquilo, Senhor, que muitos religiosos não deram conta de resolver. Aquilo que muitas vezes, Senhor, a comunidade científica e médica, Senhor, não deu conta de resolver. Assim como governos não deram conta de resolver. Nós cremos, Senhor, que tu és o Deus que pode todas as coisas. E de uma forma tremenda, miraculosa,
sobrenatural. Nós queremos, em nome de Jesus, depositar a nossa fé em Ti. E clamamos, Senhor, dê sabedoria aos homens, para que venha a cura. Usa, Senhor, Teus filhos e filhas, ó Pai. E que esses, Senhor, ó Pai, que receberem essa promessa de cura, Senhor, essa dádiva do dom que vem de Ti, Senhor, não sejam, ó Pai, cheios, Senhor, de vanglória, mas que quando receberem de Ti, Senhor, percebam, ó Pai, sejam, Senhor, sensíveis ao toque do Teu Espírito e testemunhem que o Teu sobrenatural, que foi o Deus Todo-Poderoso, que trouxe a cura, que trouxe o alívio, que trouxe a prosperidade, que trouxe todas as soluções de nossas necessidades. Não porque o Senhor atende simplesmente às nossas necessidades, mas porque com fé, Senhor, nós buscamos a Ti. Com fé, nós confiamos e confessamos que Tu és o Cristo. Tu és o Rei, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos. E em Ti nós depositamos toda a nossa confiança. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém? Assim como lá no templo nós fazemos e recitamos Romanos 8:31, Isaías 43:13 e Filipenses 4:13, os três textos que nós recitamos todos os finais de culto, assim também o faremos aqui. Se Deus é por nós, a igreja responde: quem será contra nós? Operando Deus, a igreja responde: quem impedirá? Posso todas as coisas, a igreja responde: naquele que me fortalece. Tenha uma semana de vitória, abençoada, cheia da presença do Espírito de Deus. Estenda suas mãos e vamos impetrar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor do Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com os vossos corações e mentes e fortaleça o seu corpo, o seu espírito, a sua família, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Fique com Deus. Boa noite.